Oi, vamos à nossa prova de matemática. Ao decorrer do vídeo, vocês vão encontrar a correção da atividade de revisão de matemática e a revisão de ciências. Vamos iniciar com a nossa avaliação. Com bastante atenção, leia as questões a seguir. Boa sorte! Primeira questão. Observe na tabela o número de meninos e meninas matriculados no Colégio Objetiva Ramilha. São 1.302 meninos e 1.534 meninas. Quantos alunos estão matriculados nesse colégio? Marque a alternativa correta. Segunda questão. Marque com X a única alternativa correta para cada item. Faça os cálculos quando necessário e depois marque. O algarismo 8 no número 1875 ocupa a ordem das... Terceira questão. Determine o minuendo de uma subtração, cujo resto é 134 e o subtraindo é 568. Quarta questão. Fazendo a composição 3 unidades de milhar, 7 dezenas simples e 5 unidades simples, vamos obter o número. Quinta questão. O valor posicional do algarismo 4, o número 3.457, é... Sexta questão. Na operação 354 menos 250 é igual a 104, o número 250 é... Sétima questão. 5.600.210 é representado pelos algarismos? Oitavo. Muita atenção. Agora chegou a hora dos problemas. Leia-os com calma para resolvê-los. Pedro saiu de casa com R$209 em sua carteira. Pagou uma conta com R$76 e para almoçar gastou mais 25. Quantos reais sobraram? Nona questão. Qual é o desconto dado na venda da televisão? Ela estava de 2.390, por 2.090. Décima questão. Aplicar a propriedade da adição, marque a sequência correta que ela apresenta. 11º. Resolvendo o problema usando uma expressão numérica, terei como resposta: em uma caixa havia 340 laranjas. Foram retiradas 42 para o suco e 8 para fazer bolo de laranja. Quantas laranjas ficaram na caixa? Décimo segundo. Analise como fica a sequência dos símbolos maior, menor ou igual a seguir. 13º. Para descobrir o valor de um termo desconhecido, basta aplicar a operação inversa. O valor desconhecido representado pela figura é... 14º. Descubra o valor do quadrado em... 15º. Resolva a expressão numérica, tenha calma e encontre o resultado. 16º. Na sala de aula de Beth tem 6 fileiras com 23 cadeiras cada. Quantas cadeiras há na sala de Beth? Já fizemos um problema desse em sala de aula, hein? 17º. Luciana e seu irmão foram ao circo. No intervalo do espetáculo, resolveram lanchar com R$5 que lhe restavam. Pediram 2 sucos, 2 salgadinhos e um docinho. E aí vocês têm uma tabela com os preços do que foi pedido. Depois de ler a tabela, atentamente, responda. De acordo com os preços da tabela acima, marque a resposta que indica quanto Luciana e seu irmão gastaram de lanche. 18º. Os termos da multiplicação são... Décimo nono. Qual dessas não é uma propriedade da adição? 20º. Em 14 vezes 5 é igual a 70. Podemos afirmar que... E aí vocês têm um e-mail para mandar. Fiquem atentos para mandar para a professora que leciona para vocês, ok? Vamos para a correção da nossa revisão. Vocês podem pausar o vídeo para conferir as respostas. Lembrando que
Em uma questão onde se falava de expressões numéricas, nós estudamos que para ser expressão numérica precisava de duas operações. E por erro, nessa questão de expressão, a letra A e B não tinham duas operações. Mas serve para que vocês já possam ir treinando. Então, a expressão mesmo seria só a última alternativa, ok? Vamos dar início agora à nossa revisão de ciências. Preste bastante atenção, pois essa revisão será de extrema importância para que vocês possam responder a avaliação de ciências amanhã, tá certo? Essas imagens, pessoal, da tabuada, ela é da última questão da revisão de matemática, tá? Pronto, agora sim, vamos à nossa revisão de ciências. A Terra é formada por 3 camadas. Crosta terrestre, que é a camada mais superficial, de estrutura relativamente fina e bastante rochosa. O manto, que é localizado abaixo da crosta, apresenta propriedades sólidas. E o núcleo, que é a camada mais interna e quente da Terra, apresenta 2 porções. Núcleo externo, formado por níquel e ferro líquido. E o interno, também formado por níquel, mas com ferro sólido. Aí vocês têm uma imagem que representa as camadas da Terra e as proporções que elas têm. Vamos falar um pouquinho sobre terremotos. Imagine que, em um dia qualquer, você está indo para a sua escola e estudar geografia. Quando, de repente, do nada, o chão começa a tremer. Com certeza, isso iria gerar sérios transtornos, pois, dependendo da força desses tremores, pessoas poderiam se machucar e construções poderiam desabar. Esses tremores de terra são chamados de terremoto. Mas você sabe como surgem os terremotos? Eles só existem porque a crosta, a parte mais externa da Terra, a crosta terrestre, é rachada em inúmeros blocos que são denominados de placas tectônicas. Essas placas flutuam sobre um líquido muito quente e pastoso chamado de magma, que é aquele que os vulcões expelem. Em razão dessas flutuações, essas placas estão em constante movimento e eventualmente encontram-se provocando os terremotos. O local onde eles surgem no subsolo é chamado de hipocentro, e o lugar na superfície terrestre onde eles primeiro se manifestam é chamado de epicentro. Quando os terremotos ocorrem em regiões localizadas no oceano, eles provocam os tsunamis, que são ondas gigantes que invadem o litoral de alguns países e provocam caos e destruições. Vamos falar agora sobre estados físicos da matéria. Todo material, não só a água, pode apresentar diferentes estados físicos. Os mais comuns em nosso dia a dia é o sólido, líquido e gasoso. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Os sólidos, de modo em geral, são materiais rígidos e possuem formas definidas. Temos como exemplo bolinhas de gude. O estado líquido, eles tomam a forma do recipiente que estão. Fora do recipiente, o material no estado líquido, ele escorre. Por exemplo, a água dentro de um copo. Ele toma a forma do copo, mas se ela é retirada desse copo, ela escorre. E o gasoso toma a forma do recipiente que estão também e ocupam totalmente. Quando liberados, eles se espalham pelo ambiente e, em geral, eles são invisíveis, como, por exemplo, o ar de dentro dos balões. Eles tomam a forma do balão, mas quando ele é liberado, ele é invisível. E aí, vamos falar também de massa. A massa é a quantidade de matéria que existe em um objeto. Uma maneira de saber a massa de um objeto é utilizando uma balança, que vocês estão vendo na imagem. E
podemos dizer que nessa balança, caso tivesse algo dentro, esse objeto, que a gente quer saber o peso, ele seria de peso igual, pois a balança está equilibrada. Vamos agora falar de volume. Volume é a matéria, além de ter massa, ela também tem volume, que é o espaço que um objeto ocupa. Tá bom? É o espaço em que o objeto ocupa. Para medir, digamos assim, a unidade de medida da massa é o quilograma. E a unidade de medida de volume são os litros. Unidade de medida de massa, quilograma. Unidade de medida de volume, litro. Tá certo? Com bastante atenção, respondam a atividade que virá e copiem também o diário. Tá bom? Lembrando que vocês podem achar no último vídeo mais a fundo, de forma mais detalhada, as camadas da Terra, tá bom? E no livro de vocês também encontram informações sobre os materiais. Então, não estudem só por esse vídeo, estudem pelo vídeo anterior e também pelo livro de vocês, tá bom?